Oi, turminha! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, a gente irá falar dos tipos de fração, né? Nós teremos a fração própria, desculpe aqui, tem um I, um O. Nós temos a fração própria, nós temos a imprópria e nós temos a aparente, tá bom? Esse tema está lá na página 109. Acompanhe comigo. As frações são classificadas de acordo com a quantidade que elas apresentam. Aí nós temos fração própria, é aquela que representa uma quantidade menor que o inteiro, ou seja, o numerador é menor do que o denominador. Por exemplo, 6 sobre 8, né? O numerador é menor do que o denominador. Então, essa fração aqui será o quê? Será própria. Aí nós temos a fração imprópria. O que diz? É aquela que representa uma quantidade maior que um inteiro, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Por exemplo, como está aí no livro, 9 sobre 8. Nós temos o que? O 9 é maior do que o 8. Então, se ele é o numerador, então essa fração será o que? Será imprópria. Aí nós temos 9 é a fração que representa as duas figuras juntas, né? As duas figuras pintadas. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Aí nós temos a primeira figura totalmente preenchida, que é 8 partes, e a segunda nós temos uma partezinha preenchida. Nesse caso nós temos 9, né? Já o denominador foi repetido, pois cada figura apresenta 8 partes. Então, não é a soma das duas partes, é só a figura repetida, né, a do 8, porque precisava de mais uma casinha, que é o que vai representar o quê? Essa fração, 9 sobre 8. Já a fração aparente é o quê? É aquela que representa um ou mais inteiro, ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Como assim múltiplo? Por exemplo, 12 sobre 6 é a fração que representa as duas figuras acima. Nós temos o que? Duas figuras divididas por 6 partes e nós temos as 12 partezinhas pintadas. Então, o denominador vai ser sempre a quantidade de vezes que a figura foi dividida. Então, se aqui nós temos duas figuras com 6 partes, então o denominador será 6 e não 12. Entenderam? Aí, se nós temos as 12 partezinhas pintadas, aí sim, o 12 será o nosso numerador. Porque o numerador sempre será as partezinhas destacadas. Nesse caso aqui, todas as partes foram destacadas, então será o numerador. Como nós temos somente 6 partes em cada um, então o denominador será 6. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Já o denominador foi repetido, pois cada figura apresenta 6 partes. Essa fração é aparente, pois 12 é múltiplo de 6. Ou seja, 12 dividido por 6 é 2. Então, como é que eu vou saber que um número é múltiplo do outro? Justamente quando eu fizer essa divisãozinha bem aí. Se for um número exato, então será o quê? Será múltiplo. Por exemplo, a fração 9 sobre 3 é quanto? 9 dividido por 3 é 3. Então, essa daqui é uma fração aparente, porque o 9 é múltiplo do 3. Nós temos aqui 6 por 2, que também é igual a 3. Então, 6 é múltiplo de 2. Então, é outra fração aparente. Para me saber se a fração é aparente ou não, eu vou precisar de fazer o cálculozinho, tá bom? É aquela velha história que eu sempre digo para vocês. Um assunto na matemática nunca está independente. Todo ele sempre puxa os assuntos que já foi trabalhados anteriormente. Então é por isso que nenhum temazinho que a gente trabalhar deve passar despercebido. Todo ele você tem que
estudar, tirar as dúvidas, repetir, fazer as atividades para você saber lá na frente o que foi que você estudou anteriormente para você não ficar atrasado, tá bom? Então, boa aula em casa, façam as atividades, tá bom? Tirem as dúvidas sempre que precisar, podem pedir ajuda, a gente sempre está à disposição, tá bom? Na hora que precisar, pode mandar mensagem, ligar, tá certo? Até a nossa próxima aula de matemática.